quero pedir para que você abra e deixe a sua Bíblia aberta no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Deixe a sua Bíblia aberta. Esta mensagem eu posso dizer que foi uma daquelas que, ao longo do tempo, ao longo de semanas, talvez ao longo de mais de um mês, Deus trabalhando na minha vida, no meu coração, e ainda nesta madrugada de ontem para hoje, ainda terminando, ainda pensando, ainda orando, ainda lendo, Deus foi trabalhando na minha vida de forma que eu trago nesta noite com muito temor e temor de Deus a palavra que será pregada hoje. Deixe a sua Bíblia aberta, são 34 versículos neste capítulo. Não vou ler todos eles porque seria uma leitura longa e enfadonha. Mas eu quero fazer uma narrativa, um pano de fundo do que é o capítulo 13 e você vai entender aquilo que nós vamos trazer. Fique com a Bíblia aberta, de vez em quando nós vamos aqui pesquisar um ou outro versículo deste texto. Pois bem, o primeiro rei de Israel, quem foi? O primeiro rei de Israel foi Saul. Vamos falar bem alto, o primeiro rei de Israel foi Saul. Mas Saul fez o que não era bom aos olhos de Deus. E aí a dinastia de Saul acabou com ele mesmo, não prosseguiu, o filho dele não tomou o reinado, mas Deus ungiu a Davi como rei de Israel. Então o segundo rei de Israel foi Davi. Ok, terceiro rei de Israel foi Salomão. E Salomão era um homem sábio, muito sábio, mas também muito vaidoso. Ele tinha mania de grandeza, era um megalomaníaco. Esse era Salomão. E Salomão, durante o seu reinado, ele pegou o reino muito rico. Ele pegou o reinado do seu pai com a nação em superávit, com um bom caixa. E então, ele começou a fazer obras faraônicas. Mas quando você vai fazendo obras e obras, quando o governo está fazendo obras, na verdade, não são obras pagas pelo governo federal, nem pelo governo estadual, nem pelo governo municipal. As obras públicas são pagas por impostos, meus e seus, do cidadão, dos IPTUs, daquilo que compramos, dos serviços que prestamos e tudo mais. E chegou um momento que Salomão tinha mais contas a pagar do que o caixa. E ele foi aumentando os impostos. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, tá? Ele foi aumentando os impostos. Essa era a lógica da economia de Salomão. E aí Salomão morre e passa o seu reinado para Roboão. Roboão pega a nação sobrecarregada de impostos, os trabalhadores abatidos, carregando o fardo das suas dívidas com a nação com obras enormes, sem poder mantê-las. E aí Roboão rapidamente pede conselho. Ele vai a alguns líderes de tribos, alguns anciãos, homens experientes, e pede conselho. O que eu faço agora para começar a reinar com a nação desse jeito? E esses homens experientes disseram: o povo não aguenta mais os impostos, diminui os impostos. Não tem problema que a economia vá mais devagar, mas diminui os impostos. Aí você conquista a simpatia do povo, você conquista a simpatia do trabalhador, e eles vão atender a sua liderança. Seja um líder servo. É isso que você vai ver um capítulo antes. Esse conselho, eles dizendo: sirva ao povo. E servindo, eles vão atender a sua liderança. Vão amá-lo como líder. Vão respeitar o seu reinado. Mas ele não ficou contente com esta resposta. Foi aos seus amigos de infância, aos seus amigos de balada. E diz a Bíblia que ele consultou jovens conselheiros, amigos de longa data. O que eu faço? E eles disseram: seu pai foi severo, seja mais severo ainda. Seu pai cobrou impostos, aumenta os impostos. Seja durão.
E o pessoal vai te respeitar pela sua dureza. Se teu pai castigou com açoites, castiga com escorpiões. Se teu pai regeu com o dedo mínimo, diga para o povo que o dedo mínimo seu na regência será como o lombo do seu pai. Você será mais forte e mais severo do que ele. E as pessoas terão medo de você. Você vai reger esse país pelo medo e será respeitado. Isso parece que encheu os olhos de Roboão. Ele disse, é isso que eu vou fazer. E aí ele faz isso. Ele anuncia para a nação o aumento dos impostos. E a nação racha ao meio. E aí o seu irmão, Jeroboão, que também estava de olho no reinado, disse, é a oportunidade que eu tenho agora para juntar as tribos que não querem mais caminhar com Roboão, e para não haver uma guerra civil, nós saímos em paz, mas saímos, dividimos o reino, e aí então aparece o reino norte, 10 tribos que se chamam Israel, regidas a partir de então por Jeroboão, e no sul, em volta de Jerusalém, Judá e Benjamim, ficam 2 tribos, essas dirigidas e governadas então por Roboão. E a partir de então, Israel está dividido em 2 reinos, uma mesma etnia, filhos de Abraão, mas divididos em 2 países. Mais ou menos como hoje é a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mais ou menos como hoje é Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, ou então Sudão e Sudão do Norte. Dessa forma se torna Israel o mesmo povo, o mesmo sangue, a mesma descendência, mas divididos em 2 reinos e com 2 reis. E Jeroboão vai organizando o reino norte. Ele vai trabalhando então, monta o seu palácio, monta a sede religiosa do país em Betel. Ele imaginou, ora, Jerusalém ficou lá no reino sul. E quando chegar a época das festas, de Páscoa, festa dos tabernáculos, festa das primícias, esse povo todo vai descer para Jerusalém. Isso vai enfraquecer a minha liderança. Então o que eu faço? Eu vou montar uma Jerusalém alternativa aqui no Reino Norte. E tendo o lugar de culto, tendo o sacerdócio aqui, tendo o altar aqui, eu não preciso mais que o povo desça para Jerusalém. E assim ele fez. Ele organizou tudo. Ele organizou o altar, ele organizou o culto, ele mesmo separou alguns para sacerdotes, que não eram legítimos, eram sacerdotes ilegítimos, não eram da tribo de Levi, e preparou tudo para um grande culto inaugural, dizendo, de hoje em diante, nós vamos celebrar o judaísmo aqui no Reino Norte, em Betel, ao invés de Jerusalém. Mas, simultaneamente, Deus falou a um jovem lá em Jerusalém, lá no reino de Judá, lá no reino sul, e disse a ele, vai e sobe para o reino norte, vai até Betel, não pare no caminho, não beba água, não coma nada, não converse com ninguém, vai, profetiza contra aquele altar ilegítimo, profetiza contra aquele culto que não é meu, e depois volta por outro caminho, não pelo caminho pelo qual você veio. E esse jovem preparou o seu jumento e foi. Quando ele chega em Betel, lá está todo o culto preparado. Lá estão os sacerdotes paramentados, lá está o rei, lá está a multidão aguardando para começar a celebrar a Deus. Lá está o altar erigido, e ele chega com a autoridade de Deus e profetiza, dizendo, versículo 2, acompanhe comigo, clamou o homem de Deus clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu aquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal que o Senhor falou, eis que esse altar se fenderá e se derramará a cinza que está sobre ele. Quando ele profetizou sobre o altar, o rei disse, prendam esse homem,
Prendam esse homem porque ele está perturbando a ordem. Ele está aqui perturbando tudo que foi preparado com muito cuidado. E aí o rei estendeu a mão, e a mão do rei imediatamente, o braço do rei ficou endurecido. E de imediato todos viram: a autoridade de Deus está sobre esse rapaz, e não sobre o rei. A autoridade de Deus está sobre esse moço, e não sobre o culto que se ergue aqui. E aí eu imagino o silêncio da multidão, e o rei pediu àquele rapaz: ore por mim. Ore por mim. E aí eu imagino nisso aquele ditado: se você não pode com seu inimigo, alie-se a ele. E foi o que aconteceu. Jeroboão disse: ora por mim. E o jovem profeta orou, o braço de Jeroboão voltou ao normal. E aí o rei disse: vamos comigo lá para minha casa, eu quero te recompensar. E eu quero que você coma, beba, refaça as forças, descanse. Depois você volta para ajudar. E aí ele lembrou-se do que Deus havia falado. A ordem de Deus: você não vai parar em lugar nenhum, não vai comer, não vai beber, e vai voltar por um outro caminho que não é o caminho que você veio. E claramente ele disse para o rei: não vou. E ele ainda abusa da boa vontade do rei e diz assim: nem que você me desse metade dos bens, eu não iria com você. E olha que o rei era rico. Os reis eram as pessoas mais ricas da nação. E ele diz: não vou, porque a ordem de Deus é não ir. E quando eles estão falando, o altar se fendeu. O altar rachou de cima a baixo. O altar se autodestruiu e toda a cinza se derramou. E mais ainda houve temor de Deus naquele lugar. Aquele jovem profeta, imagino eu, cheio agora de autoridade e cheio de um orgulho pessoal de que Deus o havia usado poderosamente. Aquilo que ele profetizou se cumpriu, Deus o usou de uma forma tremenda. Então agora ele pega o seu jumento e vai. Os filhos de um velho profeta que morava em Betel viram toda a cena, correram para o seu pai, conversaram com o pai e disseram: olha, aconteceu uma coisa imprevisível. Olha, foi interessante o que houve. Aí contaram toda a narrativa. E aquele velho profeta de Betel disse assim: por que caminho ele foi? Foi por aquele caminho. Então preparam-me um jumento, porque eu vou até o encontro dele. Eu quero conhecê-lo, eu quero conversar com ele. Eu imagino este velho profeta com saudades do tempo que ele também era um jovem profeta e usado por Deus. Mas com o passar dos anos, quem sabe, e agora corrompido pelo próprio ambiente do Reino Norte, lá está ele, esquecido. E ele diz: eu quero me encontrar com um homem de Deus, que tem a palavra de Deus, que tem a autoridade de Deus sobre a sua vida. E ele vai e encontra o jovem profeta descansando debaixo de um carvalho. Ele chega, conversa com ele e diz: vamos para a minha casa, vamos lá para comer, para beber alguma coisa, vamos lá. E o jovem profeta disse: não, porque Deus me deu uma ordem dizendo: não pare, não coma, não beba, não vá pelo caminho pelo qual você veio, então eu não posso. E aquele velho profeta, mentindo, disse o seguinte: eu também sou profeta como você. E um anjo de Deus me apareceu, e da parte do Senhor me disse que é para você vir para a minha casa. E aquele jovem profeta, imagino eu, sem experiência ou discernimento, pensou: bom, se foi o anjo do Senhor que disse, e se foi da parte de Deus, e é um profeta mais experiente do que eu dizendo, então eu vou. E ele foi. Interessante que estavam comendo, bebendo, quando daí realmente Deus usou o velho profeta, e aí foi a voz de Deus mesmo, e o velho profeta disse, da parte de Deus agora: como você foi desobediente à minha voz, à voz de Deus,
você não vai ser sepultado no sepulcro dos seus pais. E esta palavra, essa expressão, não ser sepultado no sepulcro dos pais, seria morrer de forma trágica, morrer de forma inesperada, morrer em qualquer lugar por aí e o cadáver ficar exposto. E aquele jovem se assustou, porque ele viu que agora era a voz de Deus. Ele preparou o jumento e saiu. E diz a Bíblia que dali a alguns momentos um leão atacou o jovem profeta. Matou o jovem profeta e o deixou. E o leão ficou ali e não fez mais nada. Inclusive não o fez com o jumento. Mas ficou lá o cadáver estendido. E assim termina essa narrativa. O velho profeta diz para os filhos: quando eu morrer, me enterrem junto com esse jovem profeta. Ele chora a morte do jovem profeta. E lá vai termina assim esta narrativa. Mas interessante que desta narrativa, se você prestou atenção agora, continue a prestar. Nós vamos extrair 4 advertências desse texto, desta narrativa. E elas são muito aplicáveis à minha vida e à sua vida. A primeira das advertências é a seguinte: cuidado, quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Olhando para o desfecho da narrativa, eu tenho a impressão de que Deus foi injusto para com esse jovem profeta. Ele descumpre um pequeno requisito e morre de forma desastrosa, trágica. Já pensou se todas as pessoas que tivessem uma missão a cumprir e parassem no meio do caminho para tomar café, ou fazer um lanche, ou descansar e conversar com alguém, fossem devorados por leões? Haveria pouca gente no nosso planeta. Uma pena muito severa para uma falta tão discreta. Por vezes também eu já pensei a seguinte situação: a humanidade está num caos moral, num deserto espiritual. Nosso planeta está em convulsão, guerras, rumores de guerras, pessoas morrendo, pestilência, alguns países em fome absoluta, superpopulação, violência absoluta, a sociedade em colapso, e tudo isso acontecendo só porque lá no Éden, Adão e Eva comeram um fruto proibido. Você já não pensou nisso? É muita desgraça é muito castigo para uma desobediência tão pequena. Parece desproporcional. É uma pena desproporcional, é um castigo severo demais para uma falta quase insignificante. Então, como explicar? A questão em voga não é a relação, gravidade do pecado e severidade do castigo. A questão não é crime e pena. A questão é que houve muita revelação de Deus a esse profeta. Deus confiou muito às mãos deste homem. E o profeta ouviu Deus. Deus confiou a ele uma missão de profetizar ao rei, de profetizar contra o altar. E da mesma forma, Adão e Eva não desobedeceram a Deus apenas como uma quebra de um pequeno mandamento. Adão e Eva conversavam com Deus todos os dias, face a face. Como não havia pecado, havia uma ligação direta e límpida com Deus. Comunicação absoluta, homem, ser humano, homem, mulher e Deus. Tinham comunhão com o Senhor. Desfrutavam intensa e profunda intimidade com o Criador. Eram parceiros de Deus na administração do planeta. Da mesma forma como também Deus lhes confiava muitas coisas. Quanto mais alguém desfruta de intimidade com Deus, mais lhe será cobrado. Maior é a responsabilidade sobre o nível de conhecimento que temos de Deus. Por isso Jesus disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. Nessa mesma lógica, Tiago escreveu: muitos de vós não queiram ser mestres, porque mais duro juízo receberão. Tiago capítulo 3, versículo 1.
Quando recebemos muito de Deus, somos responsáveis pelo muito que recebemos de Deus. Quando recebemos pouco de Deus, somos responsáveis pelo pouco que recebemos de Deus. Há um ditado indiano que diz assim: muita expectativa, muita frustração. Pouca expectativa, pouca frustração. Nenhuma expectativa, nenhuma frustração. Eu poderia complementar dizendo: muito conhecimento de Deus gera muita expectativa e pode gerar muita frustração. Pouco conhecimento de Deus pode gerar pouca expectativa e pode gerar pouca frustração, ou não. Nenhum conhecimento de Deus não vai gerar nenhuma expectativa e também nenhuma frustração. Quanto mais conhecemos de Deus, mais somos responsáveis por aquilo que conhecemos. Quanto mais desfrutamos de Deus, mais somos cobrados nisso depois. É por isso que eu fico pensando que muita gente ora a Deus dizendo: Senhor, mas eu te busco. Olha, eu oro, eu jejuo e quero dons para expulsar demônios, para curar enfermos, para levantar mortos, para ressuscitar mortos. Ó Deus, eu quero ser o homem espetáculo na fé. E Deus não dá. Sabe por quê? Eu imagino que Deus está dando livramento. Porque se Deus der tudo que a gente está pedindo, vai aumentar a nossa responsabilidade. Em algum momento nós podemos chutar o balde dessa responsabilidade. Meu pai, evangelizando uma pessoa, funcionário público federal, e esse homem, no meio da conversa, ele tapou os ouvidos e disse assim: pastor, não me fale do plano de salvação, não me fale sobre Deus, não me fale sobre a vida eterna, porque se você me falar, aí eu vou conhecer. Conhecendo, eu vou ser responsável por aquilo que eu conheço. Sendo responsável por aquilo que eu conheço, minha consciência vai me atormentar. E eu prefiro então nunca ouvir o evangelho e continuar levando a vida do jeito que levo. Nunca esqueça isso. Quanto maior o conhecimento de Deus, mais será cobrado. Cuidado, quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Segunda advertência: cuidado, uma mentira quanto mais parecida com a verdade, mais perigosa é. Quando o rei Jeroboão fez o convite: vamos comigo, profeta, para a minha casa, vou te recompensar. Você come, bebe, descansa, repõe as tuas forças. O homem de Deus foi enfático dizendo: não vou. Veja comigo os versículos 7 e 8. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. O rei claramente estava fora dos caminhos de Deus. O rei, evidentemente, estava avesso à vontade de Deus. O rei corrompera a religião de forma desastrosa, descabida em Israel. E é fácil você discernir uma mentira quando ela está sendo proferida no ambiente de corrupção, de engano, de leviandade. É fácil detectar um engano quando quem está falando está acostumado a viver o engano e a mentira e está sem comunhão com Deus. Mas horas depois, esse mesmo profeta se encontra com outro profeta. E aí o quadro é diferente. Veja os versículos 15. Indo adiante, então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. O velho profeta dizendo agora. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água.
Por que ele cedeu? Porque dessa vez o jovem profeta disse sim, quando era para dizer não. Por que foi enganado? Porque essa mentira tinha trejeitos de verdade. Era proferida pelos lábios acostumados com a verdade. Afinal, era um profeta. Primeira coisa, ele chega e já diz: eu sou profeta como você. Está aqui a minha carteirinha de pastor da IPI do Brasil. Então tá, somos profetas também. E aí ele diz: agora deixa-me te dizer uma coisa, ó, um anjo me apareceu e me disse da parte de Deus que é para você ir para a minha casa. Uma mentira com jeito de verdade. Por essa lógica, sabe, as testemunhas de Jeová são mais perigosas do que um candomblé. Sabe por quê? Porque eles usam partes da Bíblia, deterioram outras, mudam outras, para tirar a divindade de Cristo, para desqualificar a Trindade e para aplicar doutrinas que nos afastam dos caminhos de Deus, nos afastariam dos caminhos de Deus e não nos levariam a eles. E aí é mais fácil as pessoas serem enganadas, afinal há um nome de Deus aqui, há uma Bíblia aqui envolvida. Por essa lógica, a seita da unificação do reverendo Moon é mais perigosa do que o islamismo radical lá do Talibã. Por essa lógica, a teologia liberal é mais danosa do que o ateísmo. É melhor, é menos pecaminoso descrer de Deus do que minorizar Deus, crer e desqualificar Deus ou a sua soberania. Então, algumas mentiras dessas são parecidas com a verdade. Sabe, algumas mentiras caminham pelo caminho da lógica, outras usam Deus, outras usam a sensibilidade. Por exemplo, uma mentira muito comum: vox populi, vox Dei. Voz de Deus, voz do povo é a voz de Deus. E não é. Basta dizer que a voz do povo crucificou Cristo e libertou Barrabás. Basta dizer que em muitas situações os cristãos estiveram sozinhos e uma população inteira querendo apedrejá-los. Outra mentira muito parecida com a verdade: todo caminho leva a Deus, basta ser sincero. Isso soa bem aos ouvidos, mas não é uma verdade. Não é uma questão de sinceridade a salvação, é uma questão de verdade. Se você pega a estrada de Belém para Salvador, você nunca vai chegar em Porto Alegre, mesmo que seja muito sincero, pegou o caminho errado. Então não é uma questão de sinceridade, é uma questão de verdade. Ou então outra mentira muito comum: viva como está, afinal Deus quer o seu coração. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado na sua alma. O resto, leve como der. Parece muito uma verdade, mas é uma mentira. Deus nos quer por inteiros, na integridade. Cuidado, uma mentira quanto mais parecida com a verdade, mais perigosa é. Terceira advertência: cuidado, as equações divinas não consideram a lei da compensação. Eu imagino o profeta novo, enquanto o profeta velho fazia o seu discurso e convidava para ir para a sua casa, eu imagino o profeta novo fazendo os cálculos, dizendo assim: bom, se esse profeta velho estiver mentindo, não vai ter tanto problema assim. Na pior das hipóteses, ele está mentindo e eu vou com ele para a casa dele. Mas eu acumulei tanto crédito com Deus hoje, eu estou tão bem por tudo que Deus fez através de mim, que é impossível agora de eu ir na casa do profeta, parar, comer e beber, Deus me castigar por isso, tirar minha vida por isso. Talvez ele tenha negociado interiormente, dizendo: Deus escolheu a mim para a missão.
Profetizei de manhã lá e o altar se partiu ao meio. A voz de Deus se cumpriu. O rei estendeu a mão contra mim, a mão do rei endureceu. Eu orei pelo rei e a mão dele voltou ao normal. Realmente estou muito bem com Deus. Realmente estou com crédito diante de Deus. Se eu der um deslize aqui, nada vai me acontecer. Se eu desobedecer ali, não tem problema nenhum. Mas não esqueça, Sansão caiu quando estava no apogeu do seu ministério. Davi caiu quando estava no apogeu do seu ministério. Uzias caiu quando estava no apogeu do seu reinado. É por isso que a palavra do Senhor nos adverte: aquele que está em pé, olhe que não caia. A vida cristã exige cuidados de hoje para hoje. E nada se acumula como crédito de ontem para hoje. Na vida ministerial, vivemos o hoje para o hoje. Nada se acumula de crédito. Nada se acumula de crédito na nossa comunhão com Deus. É viver o cada dia da fé cristã, cada dia da caminhada cristã, cada passo, cada fatia, uma por vez. É por isso que Jeremias, o profeta, diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, Deus a cada manhã renova a misericórdia sobre a nossa vida. O maná, que era a expressão de fé e confiança em Deus, Deus dava todo dia. E não era para ninguém acumular o maná. E aquele povo de Israel no deserto, quando pela primeira vez viram o maná, alguns encheram panelas, encheram vasos, e dizendo: nós vamos guardar agora para amanhã. E encheu de bicho, e cheirou mal, e apodreceu dentro das tendas, porque Deus estava deixando clara a lição: eu dou provisão para cada dia. Cada dia. O Senhor Jesus disse para nós não andarmos ansiosos, porque basta a cada dia seu próprio mal. Então, não existe o crédito de ontem para hoje. Não existe a coisa de dizer: olha, eu já estou tão bem com Deus pelo que eu fiz no mês passado. Olha, mês passado ganhei algumas pessoas para Jesus. Agora, no ano passado acumulou mais crédito ainda, porque eu fiz boas obras de caridade. Olha, não temos crédito. Cuidado, as equações divinas não consideram a lei da compensação. Quarta advertência: cuidado, o juízo que pronunciamos ao outro também pode ser válido para nós. O juízo que pronunciamos ao próximo também pode ser válido para nós. Pela manhã o homem de Deus emitiu uma sentença contra o culto do Reino Norte, contra o altar, e o altar se fendeu, contra os sacerdotes. Sabe o que ele disse aos sacerdotes de Jeroboão? Ele disse: um dia vocês vão ser sacrificados aqui nesse altar. Um dia vocês vão morrer aqui, na frente desse altar. Ele condenou severamente a idolatria, mas depois foi condenado pela desobediência. Julgou, foi julgado. Por isso Jesus advertiu em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2: não julgueis para que não sejais julgados, pois da mesma forma que julgardes, sereis julgados. E a mesma medida, guarda essa palavra, a mesma medida que usardes será usada para medir a vós. Seria de uma forma condensando: evite julgar, mas se for necessário fazê-lo, use a medida certa. Por que Jesus usa essa palavra medida? No grego, metron, era uma medida padrão. Era uma medida que, na época, eles tinham lá como que uma régua, como um metro. Sabe aquele metro de gente que vende pano? Estende aquela régua na mesa assim e corta o pano por metro. Aquele metro. É um metron. E Jesus está dizendo: olha, você pode usar 2 tipos de metron. Só que se você usar um para julgar o próximo, quando chegar a tua vez, é por aquele que vão te julgar. Se você usar esse outro metron, quando você julga o próximo, vai chegar a vez que você vai ser julgado, e aí vão usar esse aqui. E na fé cristã, na caminhada cristã, nós podemos julgar a partir da intolerância.
do legalismo, da severidade. Só que quando chegar a nossa vez, é por esse padrão que nós também vamos ser julgados. E você pode usar o metron da sensatez, da misericórdia, do perdão, do amor cristão. E quando chegar a sua vez, é esse metron que vão usar, é esta medida pela qual você vai ser julgado. Observe que esse profeta usou o metron da insensatez. Ele profetizou, julgou, condenou, sem que o texto mostre alguma tristeza dele pela nação do norte. Sem que o texto mostre uma lágrima que ele tenha vertido por causa da vida daqueles sacerdotes que iriam morrer. Pelo contrário, quando Deus disse a Moisés, eu vou destruir o povo que está em pecado, veja o que Moisés diz, e ele diz isso a Deus com o coração despedaçado. Ele diz, ora, este povo cometeu pecado, grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não risca-me, peço-te do teu livro. Em outras palavras, Senhor, eu me coloco junto com o povo que está pecando. Senhor, tenha misericórdia. Ou então Jeremias, que profetizava a catástrofe, o exílio, mas chorava pela nação e junto com a nação. Ou Isaías, que pronunciou os ais contra as nações e contra aqueles que se distanciavam de Deus. Mas em determinado momento é ele que se prostra e chora e diz, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, porque eu também preciso da graça e da misericórdia de Deus. Jesus, quando profetizou sobre Jerusalém, chorou sobre Jerusalém, externou sua tristeza profunda, dizendo muitas vezes, eu quis te abrigar, muitas vezes eu quis te guardar como a galinha abriga os seus pintinhos, e tu não quisestes. Eles julgavam usando o metron da misericórdia, das lágrimas, do coração despedaçado. Mas esse jovem ergue o dedo, denuncia, o seu coração continua duro, inclusive na volta, ele desobedece. Quando eu falo sobre esse tema, lembro-me dos versos do escritor português de Castilho. Ele diz, quando tentado a julgar, feito um severo juiz, devo lembrar que da vida sou apenas um mero aprendiz. Chega uma época na vida que você não quer mais julgar ninguém. Você diz, eu também sou aprendiz, eu também estou errando, estou acertando, também estou levando a vida junto, alguns mais à frente, outros mais atrás, mas todos nós um dia chegaremos à estatura de varão perfeito, quando estivermos lá na glória. Mas por enquanto somos aprendizes de Deus, somos aprendizes das coisas do Senhor.